Voltamos ao último bloco da entrevista, um debate sobre a questão da maioridade penal, conversando com os advogados, o Dr. José Carlos Risque Filho, o Dr. Raoni Gomes, que é advogado criminalista. Falávamos sobre questões preventivas, né, desse processo, mas também seria interessante se a gente pudesse dizer um pouquinho como que acontece em outros países. Dr. Raoni, o senhor tem alguns dados sobre... Sim, eu trouxe aqui, Almir, um quadro disponibilizado pela Unicef, que, custa frisar, é veementemente contra a redução da idade penal, não poderia deixar de ser, afinal, uma entidade que defende crianças, que aponta, enfim, o panorama em várias nações. Eu separei nações mais próximas a gente e nações de relevância no cenário internacional. Tem dois exemplos muito importantes, que são os exemplos da Alemanha e da Espanha. Sim, tanto a Alemanha quanto a Espanha tiveram a brilhante ideia de reduzir a idade penal. No entanto, acabaram voltando atrás. E a Alemanha não só voltou atrás, como ampliou. Veja como funciona hoje na Alemanha. Eu vou ler. De 18 a 20 anos, o sistema alemão admite o que se convencionou chamar de sistema de jovens adultos, no qual, mesmo após os 18 anos, a depender do estudo do discernimento, podem ser aplicadas as regras do sistema de justiça juvenil. Após os 21 anos, a competência é exclusiva da jurisdição penal tradicional. Quer dizer, eles ainda criaram um hiato entre 18 e 21. E nós estamos querendo voltar para o 16. A Espanha, que também reduziu e desistiu, também adota um sistema de jovens adultos, com a aplicação da lei orgânica número tal, que eles aprovaram depois para a faixa também dos 18 aos 21 anos. O Japão, que também reduziu e se arrependeu, adota a lei juvenil japonesa, embora possua uma definição de delinquência juvenil mais ampla que a maioria dos países, fixa a maioridade penal aos 21. Inglaterra e País de Gales também tem esse hiato entre 18 e 21 anos. No entanto, os Estados Unidos, como você citou no bloco anterior, realmente penalizam até a partir dos 10. O que varia também porque o sistema federativo deles é diferente, então estados podem adotar medidas diferentes de relação a outros estados. Então não há uma uniformidade. Certo. Agora, quando se fala na redução da maioridade penal, se fala numa gradação diferente de pena para cada faixa etária? Na verdade, a PEC 171, que é a proposta de emenda à Constituição que prevê reduzir a idade penal, ela fala em determinados tipos de crime. Sim. Os crimes violentos contra a vida, crimes hediondos, crimes de tráfico de droga, reincidência e lesão corporal dolosa. Ele categoriza, vamos dizer assim, determinados crimes que estariam sujeitos a essa redução. E mais, a redução se daria casualisticamente, segundo, usando a expressão jurídica, o prudente arbítrio do magistrado, embasado em laudos psicológicos que seriam aplicados caso a caso. Olha, isso, conhecendo a nossa justiça, o Zé Carlos há de concordar comigo, vai causar mais transtorno do que solução. Eu tenho muito medo quando a gente importa um sistema idêntico a um país que a realidade ela não é a mesma nossa. O Brasil ele é muito grande e tem um sistema muito específico do Poder Executivo, enfim, dos outros também. Na verdade, eu entendo que a redução ela tem um índice de popularidade muito grande em razão de se ter a expectativa de solução. As pessoas acham que reduzindo vai se solucionar um problema que o nosso sistema judiciário não o fez, quando já deveria tê-lo feito na sócio-reeducação, não é isso? Exato. Quando você não tem um sistema que funciona desde sua base, eu acho que a intenção é justamente se criar um atalho para solucionar um problema que não está ali. Porque o problema é quando eu não consigo educar na base. Porque, a bem da verdade, já existe um sistema de reeducação que não funciona. E ao invés de enfrentar esse sistema, de consertar esse sistema, eu tento, de um meio oblíquo,
prender esse jovem, né? Então, com todo respeito a esse exagerado índice aí de aprovação, Almir, eu acho que tem que se pensar muito nisso. Há um consenso, Almir, na academia, entre os estudiosos de ciências criminais. Primeiro, eu acho bom fazer só uma pequena separação de como se estuda ciências criminais. O que a doutrina mais moderna, enfim, os doutrinadores mais atualizados, com doutrinadores estrangeiros e nacionais, dizem que você deve dividir em 3 fatores. Se estuda política criminal, se estuda criminologia e se estuda dogmática. A dogmática é a leitura pura da lei, seus efeitos, suas consequências. A criminologia são os fatores que cercam o crime. Obviamente eu estou explicando tudo isso a grosso modo. Sim. E a política criminal é a política, é a forma que são determinadas a modalidade do sistema criminal atuar. Bem, a redução da idade penal é a adoção de uma política criminal de encarceramento, que vige no país. Sim. Não é? Sim. O que acontece também no nosso país é o abuso pelos políticos, em especial agora com o advento dessa Câmara Nacional, que é a mais conservadora desde a década de 60, não é nem a mais conservadora desde a redemocratização, ela é a mais conservadora desde a década de 60. Sim. Com o presidente dos 2 poderes envolvidos em escândalos, isso parece também uma cortina de fumaça, levantar esse assunto, sim, que é tão pulsante, para encobrir outros temas. E a isso é chamado, pelos estudiosos da criminologia, de populismo penal midiático, sim, que é um assunto também bastante discutido na academia, que vem a ser o uso da legislação penal como forma de responder à sociedade aqueles anseios por menos violência. Só que, como eu disse lá no início, a gente já tem inúmeros exemplos de que o mero punitivismo não resolve o crime. Por ser o crime, a outra ponta, o crime é a consequência do fato social que envolve educação, saúde, desporto, cultura, trabalho, alimento, enfim, uma série de fatores que vão ocasionar. E o direito penal, conforme defende a melhor dogmática, é a última ratio. Última ratio significa última medida. Você só deve usar o direito penal como nada mais funciona. Por quê? Justamente pelo caráter violento, segregador que ele tem. Então, quando a gente tem um sistema de justiça, quando um juiz decide que uma pessoa vai ser reclusa, né, ele imagina que essa reclusão vai ser para uma reabilitação, né? O nosso sistema penal talvez não cumpra esse papel. Sim. Por isso a criminologia chama de supostas funções da pena, porque já se provaram inócuas. A suposta função de ressocializar, a suposta função de prevenção. A única que funciona é a pura função de punir. Gente, olha, eu agradeço muito, pena que o nosso tempo acabou, né? Mas nós podemos fazer outros debates em torno dessa questão, que eu acredito que o Congresso não vai de imediato fazer essa aprovação em virtude das correntes que se formaram, né? Tanto de um lado quanto do outro, para discutir esse tema que está sendo tão polêmico. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer, de tentar influenciar as pessoas a pensarem de modo mais humano.